Espere só um pouco. A lenda vem da Idade Média e até hoje faz parte da nossa fantasia. Uma história de bravura e lealdade que já foi contada em livros e filmes. Nós estamos falando do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Será que esses personagens podem ter existido um dia? Diz a lenda, em um lugar da Bretanha conhecido por Camelot, existia uma vez um rei poderoso chamado Arthur. Na sua corte brilhava um grupo de cavaleiros que se reuniu em torno de uma grande mesa, a Távola Redonda. Naquele tempo e naquela terra, ocorriam prodígios e maravilhas sem conta. Mas o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda teriam realmente existido? Ou tudo não passa de uma lenda popular que atravessou mais de 10 séculos? Não existem dados históricos que garantam a existência do mitológico rei. Tudo o que há são suposições. Possivelmente, dentro de todos esses anos de pesquisa com os historiadores e arqueólogos, o mito do rei Arthur, ele surge vindo da Irlanda, como uma forma arquetípica da continuação ou a repetição do mito, da lenda de Tristão e Isolda. E ele surge também no livro de Geoffrey de Monmouth, em 1118, quando ele escreve sobre os reis da Bretanha. A possibilidade do mito do rei Arthur ser comprovado historicamente, nós temos uma grande pesquisadora, Bruno, que é a doutora Anne Ross, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e arqueologicamente o Geoffrey Ashley, que é um grande pesquisador também inglês, nos quais os dois, numa interação de estudos, se comprova, mais ou menos, né, que Arthur teria existido. Ele teria nascido mais ou menos em 475 e morrido em 538. O certo é que se encontram semelhanças entre a história de Arthur e a mitologia grega. Segundo a lenda, o valente Uther Pendragon, nobre da região conhecida como Cornualha, se apaixonou pela esposa do duque de Garlois. Com a ajuda do mago Merlin, Uther tomou a aparência do duque para seduzir a rainha Igraine, e desta união nasceu o bastardo Arthur. Na mitologia grega, Zeus assumiu a aparência de anfitrião, esposo da bela Alcmena, e desta união nasceu Hércules. Então, Eros, né, um outro personagem, um outro deus, significa amor, significa desejo, né? E, em grande parte, o desejo dos sentidos. É esse desejo dos sentidos que move Uther Pendragon a possuir Igraine, transformando-se no duque, né? Ele pede a Merlin que metamorfoseie, ou seja, que dê a ele a fisionomia do homem que ela amava. E se aproxima de Igraine e a possui. Daí nasce, então, o herói bretão Arthur, que significa o rei urso. Esse é o significado da palavra Arthur. Da mesma forma, Heracles, ou Hércules, nasce do desejo de Zeus possuir Alcmena. E Zeus toma a fisionomia de quem? Do esposo a quem ela amava e a quem ela era fiel. Eu não vejo, a rigor, relação direta alguma entre o nascimento de Arthur e o nascimento de Heracles. O que eu diria é, o nascimento do herói sempre se dá nas mesmas proporções. É sempre um fato extraordinário, fascinante. É fato que nem Zeus, nem Uther seriam desejados na mesma proporção que desejavam as mulheres e a que amavam. Por isso eles assumem a fisionomia. Eles são metamorfoseados pelo amor. Isso para mim é metáfora também. Eu digo, todo homem movido por amor é capaz de se transformar. Nenhuma alma é perdida quando é tocada por amor. A Inglaterra se encontrava perdida em batalhas por não haver unidade entre os reinos. Aí nasce o mito da espada Excalibur, que pode ser considerado o início da lenda artúrica. Segundo a profecia, aquele que conseguisse retirar a espada da pedra seria, por direito, o rei de toda a Inglaterra. Arthur, um simples escudeiro, retirou Excalibur encravada na pedra, provando ser, por direito divino, o rei da Inglaterra.
Arthur teria instalado sua corte em Camelot. Os cavaleiros do rei se reuniam em torno de uma mesa redonda desenhada pelo mago Merlin, para que todos pudessem se posicionar democraticamente. A tábua redonda simbolizava coletividade, coesão e irmandade militar. Então, o que há de místico ou religioso nos feitos do rei Arthur? O arcano 12, ele tem um nascimento todo especial que a gente pode provar e mostrar na Cabala Arcana, ou seja, na numerologia cabalística. Se a gente for pegar as escrituras, elas dizem que no início era o verbo, e o verbo era o pai. Ora, o pai, o criador, é o arcano 1. Então, ele emana dele uma sabedoria, e essa sabedoria, que é justamente o arcano 2, a emanação divina, já contém dentro dele o 3, porque 1 e 2, 3. Então, o 3, ele fecha o triângulo, que na verdade o 3 é o próprio verbo criador. Então, o 3, sendo o verbo, ou seja o próprio triângulo que representa o criador, ele já contém dentro dele a criação, que é a base, a estabilização, que é o 4. 4 com 3, 7. Daí a gente dizer que o 7 é um grande número cabalístico, que é o número da centelha divina, ou seja, da continuidade da criação, que desce através de quê? E de quem? Do ser humano. O ser humano é composto de sabedoria e inteligência. O arquétipo do ser humano, Adão, Cadmon, está contido aqui, na base do triângulo. Então, o que acontece? Se nós somarmos 3 e 2, nós temos o pentáculo, que é o símbolo do homem. Na verdade, 7 e 5 dá 12. Nós temos, então, realmente a descida do ser humano e do universo através dos 12 signos do zodíaco, vivenciando cada personalidade de signo. Então, se o 1 é um número eterno, um número que desce, que não tem fim, nós já temos também aqui na base do triângulo, que já é o quadrado, o arcano 4, que simboliza nada mais, nada menos do que a matéria, a coisa física. Por isso que a lenda do rei Arthur diz que a espada está cravada numa pedra. Essa pedra que se realiza aqui embaixo, na parte final da árvore, onde está o plano físico, nada mais é do que o ser humano. A espada simbolizaria a alma presa ao físico. Então, no caso, a única coisa que consegue arrancar essa espada da matéria é o conhecimento. O rei Arthur representa o conhecimento. E nós já temos aqui 4, 3, 7, 7, 4, 11, que é o número do conhecimento, que é o Graal, entre os celtas, e o Da'at, dentro da Kabbalah. Na verdade, o verdadeiro nome do Graal em celta é Graat. A semelhança é muito grande. E com o conhecimento, Arthur, ou Arturos, que é nada mais também do que o grande sacerdote de Thor, ele consegue, ajudado por Merlin, porque Merlin significa o mestre da terra, o mestre de Lã, que é o símbolo da terra. Ele consegue deslocar essa espada e torna-se rei, casa-se com a Guinevere, que no caso seria o lado feminino. O caso da própria terra seria o casamento do sol central com a terra para gerar a vida. E os cavaleiros da tábua redonda, a tábua seria a base da vida, a base do triângulo. Estão simbolizados pelo arcano 12, porque justamente o arcano 12 demonstra todo esse processo cíclico da vida. Então, todo aquele que vivencia muito bem feito os 12 signos, ele não reencarna mais no corpo físico. Por isso que todo grande avatar, ele é o 13º e ele tem sempre 12 discípulos. No caso de Jesus, de Buda, porque o 13º é aquele que não reencarna mais. Os cavaleiros do rei Arthur também tiveram sua importância. Percival seria o cavaleiro místico, aquele que foi criado longe da maldade do homem. Não é por acaso que foi ele o cavaleiro que encontrou o Santo Graal, outro mito que faz parte das lendas artúricas. Mas o Graal é simplesmente um símbolo ou ele existe realmente? E qual seria o seu significado? O Santo Graal, conforme esta lenda, se esconde no interior de uma floresta. E não somente no interior de uma floresta, mas no cofre, no interior de um grande castelo. E esse Santo Graal só pode ser atingido, só pode ser procurado, só pode ser visitado por um homem santo, luminoso, iluminado. E conforme a interpretação, esse Santo Graal simboliza o próprio cálice de Jesus. E o Graal é a eterna busca do ser humano, do divino, do pleno, porque o homem é uma eterna saudade que só Deus pode plenificar. O homem é como que esse cálice vazio que só Deus pode plenificar. E quando realmente, por incrível que pareça, paradoxalmente,
O vazio é a plataforma da plenitude. Até a morte de Arthur está envolta em mistério. Arthur teria sido ferido na batalha de Camlann, tendo sido traído pelo próprio filho Mordred. Em uma das versões, os dois teriam morrido na batalha. Em outra, Arthur teria sido levado para a ilha de Avalon, onde teria sido curado pela fada Morgana e voltaria a reinar anos mais tarde. O mistério sempre esteve presente, e a imaginação coletiva faz parte do repertório folclórico e cultural de todos os povos.